Bem-vindo ao canal Arquivo Curiosidades. Aqui você encontrará um mundo de curiosidades e fatos interessantes para alimentar sua sede de conhecimento. Descubra histórias intrigantes, explore eventos fascinantes e mergulhe em temas diversos que despertarão sua curiosidade. Não esqueça de se inscrever no canal para receber atualizações sobre os vídeos mais recentes. Prepare-se para explorar o incrível universo de curiosidades que preparamos para você. Vamos embarcar juntos nessa jornada de descobertas. Em junho de 2011, Christchurch, na Nova Zelândia, sofreu um terremoto que deixou grande parte da cidade em caos, destruindo prédios e infraestruturas e deixando mais de 50 mil casas sem energia. Como resultado, houve casas desmoronadas, tubulações de água rompidas, enchentes e incêndios devido a linhas elétricas danificadas. Devido aos fortes movimentos do solo e ao intenso tremor, uma parte da cidade experimentou um estranho fenômeno conhecido como liquefação do solo. Ebulições de areia emergiram de estradas asfaltadas, derrubando e afundando carros e causando a queda de pedregulhos das colinas, resultando em mais danos às residências. A liquefação do solo ocorre quando o solo saturado perde sua resistência e rigidez em resposta a uma tensão aplicada, como tremores ou outras mudanças súbitas, como uma forte explosão. Solos soltos e saturados têm a tendência de se comprimir quando uma carga é aplicada, mas, no caso de uma tensão, como tremores ou explosões, vemos o oposto acontecer. O solo tende a se diluir, resultando em areias movediças ou argilas instáveis. A terra se transforma em líquido, fazendo com que estruturas de grande massa, como prédios, infraestruturas e carros, comecem a afundar, tombar ou colapsar. Isso também pode afetar represas e pontes. As correntes de liquefação também podem causar enormes deslizamentos de terra impossíveis de serem contidos. No pior dos casos, cidades inteiras podem ser destruídas. Como pode ver, a liquefação pode mover áreas inteiras de terra. O lodo pode subir dramaticamente e rapidamente, e sua força destrutiva é imparável. É um fenômeno documentado em todo o mundo. O terremoto de 1964 em Nagata, Japão, chamado de liquefação, e podemos ver claramente os efeitos nessas fotos. O mesmo acontece com o terremoto de 1964 no Alasca. Prédios desmoronam, carros afundam e a infraestrutura colapsa. Uma vez que o estresse diminui, o solo começa a se solidificar novamente, e podemos ver as consequências. Ruas lamacentas e irregulares permanecem onde antes havia pavimentação. Ao retornarmos às fotografias de cidades do século XIX, vemos uma situação semelhante aqui. As estradas são rudimentares e cheias de lama. Vemos estradas simples, irregulares e lamacentas por toda parte, contrastando com uma arquitetura refinada, sofisticada e magnífica. Será que essas cidades também poderiam ter sofrido um destino semelhante à liquefação do solo que vemos em tempos mais recentes? Talvez. Mas infelizmente, estradas lamacentas não são evidências suficientes para chegar a conclusões sólidas. Não é mesmo? As crianças fazem algumas das perguntas mais vitais. E os adultos, em sua névoa de estupor, costumam fornecer respostas insatisfatórias. Muitas vezes, eles apenas regurgitam informações sem sentido, aprendidas, que deixam a imaginação da criança insatisfeita. Ao percorrer essas estradas lamacentas do século XIX, observando o entorno, uma criança pode perguntar: por que eles construíram as janelas rente ao chão? E que excelente pergunta! Sim, por que realmente eles construíram as janelas ao nível do solo? Então, você vê, as pessoas que vemos nessas fotografias, infelizmente, não foram responsáveis por essa arquitetura. E talvez alguns deles, em algum momento de sua vida agitada do dia a dia, façam exatamente a mesma pergunta. Vemos isso em toda parte. Janelas ao nível do solo.
Janelas parcialmente abaixo do nível do solo. Entradas do primeiro andar elevadas em relação ao nível do solo. Talvez levando a entradas abaixo do nível do solo. Podemos encontrar isso em quase todas as principais cidades em nosso mundo. Tanto em fotografias antigas quanto quando caminhamos pelas ruas hoje em dia. E o que isso nos diz? Uma sociedade com acesso a ferramentas modestas de construção e transporte de cavalos e carruagens construiu sua infraestrutura primeiro gastando inúmeras horas e energia para limpar terrenos com mais de 3 metros de profundidade para iniciar a construção. Construir pisos de porão é um trabalho incrivelmente difícil. No século XX, grandes máquinas de escavação motorizadas, como retroescavadeiras e carregadeiras frontais, reduziram drasticamente o tempo e a mão de obra necessários para cavar um porão em comparação com a escavação manual com uma pá. Talvez possamos dizer que nossos ancestrais históricos eram tão dedicados à arquitetura que construíram. E poderíamos dizer que muitos dos prédios afundados que vemos são realmente devido a elevações e depressões na paisagem natural. A narrativa oficial, que está sempre cheia de inconsistências, talvez fosse sobre um incêndio se não fosse pela escavação contemporânea. Quando olhamos para fotografias como esta, imediatamente percebemos que o que estamos vendo são janelas e portas de 2 a 3 metros abaixo da superfície do solo. Por que existem janelas e portas subterrâneas? O que é isso que vemos em nossas cidades? Acúmulo natural de solo ao longo do tempo? Os seres humanos nunca foram capazes de atribuir um valor consistente ao acúmulo natural mundial de solo superficial, porque isso é impossível. Algumas regiões do nosso mundo experimentam um acúmulo consistente de solo superficial, enquanto outras regiões experimentam uma erosão consistente. Muitos historiadores e arqueólogos observaram que muitas cidades ao longo dos séculos foram destruídas por guerras e fenômenos naturais, como terremotos, cinzas vulcânicas e enchentes. Essas camadas não são apenas vestígios de civilizações anteriores? Não, não são. Vemos repetidamente pisos inteiros de prédios que são consistentes com a arquitetura existente acima da camada do solo. O que está por baixo não são vestígios desconhecidos de gerações anteriores, mas da mesma geração que construiu essas estruturas. E uma vez que você realmente vê essa infraestrutura afundada e enterrada que existe de forma tão prevalente em nosso mundo, você nunca mais consegue deixar de vê-la. Vemos que os alicerces das antigas igrejas são, na verdade, os pisos originais com entradas e janelas consistentes. Vemos mosaicos desenterrados. Vemos pilares,
Colunas e arcos que eram originalmente muito maiores, e foi a camada de solo que reduziu seu tamanho, como se não fossem suficientemente grandes desde o início. Ao contrário do terremoto de 1964 em Garter, no Japão, também encontramos muitas estruturas chamadas antigas que estão inclinadas. Como se em algum momento o solo sob essas estruturas se soltasse e liquefizesse. Temos a Torre da Igreja St. Harrison e Nossa Querida Senhora da Torre da Igreja da Montanha na Alemanha. A Pagoda de Tiger Hill na China. A Torre Inclinada de Nevaens na Rússia. O Templo Inclinado de Uma na Índia. Utkirk na Holanda. A Torre de Zaragoza na Espanha. E, é claro, a Torre de Pisa. Os mentirosos oficiais do mundo tentam justificar as estruturas enterradas e inclinadas que vemos. Enchem nossas mentes com histórias de antiguidade e geologia em constante mudança. Mas as coisas se tornam mais complicadas para eles quando voltamos nossa atenção para a América. Se devemos acreditar na narrativa deles, então todos os prédios que vemos em fotografias do século XIX das cidades americanas são recém-construídos. Por que vemos estruturas famosas, como o prédio do Capitólio em Washington, com uma infraestrutura consistente que se enterra profundamente no solo? E novamente, as inconsistências não se somam. Por que um povo subdesenvolvido desperdiçaria recursos, energia e tempo construindo os alicerces do prédio do Capitólio para serem consistentes com o estilo das colunas que encontramos acima da superfície? Os alicerces não precisavam apresentar colunas. Dizem-nos que as colunas são uma escolha estilística, não funcional. Então, por que eles fariam isso? Resumindo, eles não fariam. Vemos imagens que sugerem que as pessoas do século XIX estavam, na verdade, preocupadas em mover grande parte da imensa quantidade de lama que vemos. Enquanto no subsolo, uma escavação existe nas estruturas. A consistência e prevalência de arquitetura enterrada em nosso reino indicam que, seja qual for o ocorrido, foi um evento mundial, apesar das diferenças regionais na acumulação de solo superficial natural e na erosão. E não há uma explicação narrativa oficial que justifique a arquitetura enterrada que vemos. Nenhuma explicação é fornecida para justificar a quantidade de lama que vemos em fotografias do século XIX de nossas cidades. Desde as estradas, montes de lama resultantes de limpeza, estradas irregulares, terras devastadas, mas a arquitetura grandiosa, perfeita e intacta. Apesar de ser elogiado por estudiosos literários por sua habilidade em retratar Londres como um centro corrupto em meio à crescente industrialização, muitas vezes é negligenciado que o romance Bleak House de Charles Dickens, publicado em 1852, na verdade, começa com uma imagem diferente. Londres, Michael deve ter passado recentemente, e o chanceler do Lorde sentado no salão de Lincoln. Um clima implacável de novembro, com tanta lama nas ruas como se as águas tivessem acabado de se retirar da face da terra. A liquefação causou estragos em toda a Christchurch na Garter. Mas esses foram eventos isolados de terremotos, e apenas partes de cada cidade foram afetadas.
Não é possível que tenham ocorrido terremotos simultâneos em larga escala ao redor do mundo durante um período semelhante. Ou será que é possível? Até mesmo a Wikipédia nos diz que a liquefação pode ocorrer naturalmente ou artificialmente devido a um terremoto ou outra mudança súbita nas condições de estresse. Mesmo que esse fosse o caso, não vemos os mesmos danos estruturais nos edifícios do século XIX como vemos em casos como Christchurch e Nagarthr. A maior parte da arquitetura enterrada que vemos está intacta. Ela está afundada ou o nível do solo foi elevado pelo menos 3 metros, às vezes de maneira uniforme e outras vezes parcialmente enterrada em colinas de lama rolante, como se houvesse grandes deslizamentos. O estranho caso da arquitetura enterrada nos leva às seguintes conclusões. O que está enterrado não são os restos de civilizações anteriores. Na maioria das vezes, as estruturas enterradas são consistentes com a arquitetura que vemos acima do solo. Mas as estruturas são muito maiores do que se suspeitava originalmente, portanto, são ainda mais impossíveis de serem construídas pela geração vitoriana com seus cavalos e carros, e pelos que vieram antes deles. A acumulação natural de solo superficial e a liquefação do solo não são explicações satisfatórias para o que vemos aqui. O que quer que tenha ocorrido deve ter sido algo muito maior e generalizado, como uma catástrofe natural ou artificial na Terra. Como muitas das fotografias mostram, muitos cidadãos do século XIX foram responsáveis por mover grande parte da lama, nivelar o terreno e escavar prédios, o que sugere que o que aconteceu deve ter ocorrido muito recentemente em seu passado. A completa ausência de uma justificativa razoável e mainstream para a arquitetura enterrada que vemos sugere que os controladores de nosso mundo estão deliberadamente tentando esconder o que aconteceu. E o que dizer das cidades desertas que vemos nas fotografias mais antigas? Se essas cidades realmente estavam vazias, devemos perguntar o porquê. Também devemos nos perguntar como todas as pessoas chegaram lá no final. Em um período de cerca de 30 anos, vemos uma cidade passar de deserta a movimentada. Curiosamente, é Charles Dickens, um autor da literatura do século XIX, que oferece algumas pistas. 2 temas centrais perpassam a literatura vitoriana do século XIX. Daquele do casamento e da castidade feminina e do tema dos órfãos e adoção. Muitos dos personagens fictícios que aprendemos a amar ao longo dos anos são órfãos. Temos Oliver Twist e Pip de Great Expectations. Temos a pequena órfã Jane Eyre e a Tiff de O Morro dos Ventos Uivantes. Temos Mowgli de O Livro da Selva. Cosette de Os Miseráveis. Temos Hyde, Rapunzel, Peter Pan, Branca de Neve. Temos Tom Sawyer, Huckleberry Finn e Anne de Green Gables. E esses livros refletiam a realidade da época quanto à prevalência de órfãos. O único problema é que esses romances romantizam o órfão como uma figura deslocada da sociedade por padrão e, portanto, abrem seu caminho na vida como uma oportunidade imprevisível. Isso não era a realidade. O tema do casamento e da castidade que encontramos em tantas obras literárias do século XIX, como as de Jane Austen, as Brontes, George Eliot, Dickens, Thomas Hardy, Léo Tolstói, Victor Hugo e outros, não passava de propaganda cuidadosamente disfarçada e bem escrita. Seu único propósito era solidificar e justificar um quadro de valores sociais que separaria as crianças de suas mães. Crianças nascidas fora do casamento eram consideradas ilegítimas, o que significava que não tinham um status legal. Filhos ilegítimos eram um estigma sério ao longo do século XIX. A maioria dos empregadores não contratava mulheres com filhos ilegítimos. Muitas mães solteiras com filhos ilegítimos acabavam sem ter um lar. Sua saúde era precária, passavam fome, estavam exaustas, e seu único refúgio seria o asilo, onde teriam que realizar as tarefas mais desagradáveis. Em alguns lugares, mulheres com filhos ilegítimos eram identificadas e obrigadas a usar um uniforme especial que alertava a todos sobre seu status de mãe solteira ou mulher caída.
Como resultado, uma quantidade imensa de orfanatos e instituições de acolhimento foram estabelecidos. Este é o caso do London Foundling Hospital, que foi muito ativo no século XIX. Olha o tamanho disso. Charles Dickens era obcecado por esse lugar. Dizem que foi sua inspiração. A narrativa oficial nos diz que cerca de 4.500 mulheres entregaram seus filhos para este imenso edifício, mas este era apenas uma instituição. A Wikipédia nos dá uma lista parcial de mais de 64 orfanatos fundados no Reino Unido durante o século XIX. A lista é apenas parcial. O caso peculiar da imensa quantidade de crianças sem pais no século XIX é bem documentado por muitos pesquisadores. E a maioria concorda que é quase impossível estabelecer números que realmente façam justiça à quantidade de órfãos que existiam durante esse período. Seu rastro não entrou nos livros de registro. Ele se formou na lama e depois foi lavado. Não foi apenas no Reino Unido. Isso foi um fenômeno global. A cidade de Nova York tinha sozinha 4 asilos dispostos que processavam milhares de crianças anualmente. No início do século XX, a Itália relatava 32.000 crianças por ano. Espanha e Portugal relatavam 15.000 expostos anuais. Antes de 1860, 374.000 bebês registrados foram acolhidos pelos asilos em Milão, Nápoles e Florença. O historiador David L. Hansil afirma que Moscou estava recebendo entre 16 e 18 mil bebês anualmente até a década de 1880, enviando mais de 10.000 deles todos os anos para aldeias vizinhas para cuidados. Em 1882, havia um total de 41.720 expostos do asilo de Moscou, vivendo com 32.000 famílias adotivas espalhadas por 4.418 aldeias. Uma dúzia de aldeias tinha mais de 90 adoções cada. Uma coisa que muitas vezes é negligenciada é que houve uma série de leis aprovadas no século XIX, tornando quase impossível para mães solteiras manterem seus bebês. A Lei de Reforma dos Pobres de 1833 introduziu cláusulas que transferiam toda a responsabilidade pela criança ilegítima para a mãe. O estigma social significava que ela não seria capaz de cuidar de seu filho e seria obrigada a entregá-lo às autoridades, ou algo pior. Anúncios de adoção ou cuidado de enfermeiras se tornaram populares nos jornais. E, como muitos estudiosos apontaram, esses eram uma fachada para o que era chamado de fazendeiros de bebês, ou seja, pagamento pelo assassinato. Como afirma Dorothy L. Aller, os anúncios podem ter sido enganosos para o público em geral, mas eram como uma mensagem codificada para as mães solteiras. Nenhuma referência era solicitada e nenhuma era oferecida. A quantia de 15 shillings por semana para manter um bebê ou uma criança doente era insuficiente, e uma criança doente e um bebê com menos de 2 meses eram os menos propensos a sobreviver e os mais baratos para enterrar. Os pais eram levados, sem perguntas, e entendia-se que por 12 libras não se esperava nenhuma pergunta. A transação entre a mãe e a fazendeira de bebês geralmente ocorria em um local público. No transporte público, ou através de um terceiro, nenhuma informação pessoal era trocada, o dinheiro era pago, e a transação estava completa. A mãe sabia que nunca mais veria seu bebê vivo. A maioria das crianças, no entanto, não era assassinada, mas deixada nas portas dos orfanatos ou do trabalho. Todas as crianças acolhidas nessas instituições recebiam identidades completamente novas. Eles eram providos de abrigo, comida e roupas temporariamente e depois enviados para abrigos ou outro local. Fotografias no século XIX eram escassas, mas no final do século vemos mais fotografias, e o último continente a experimentar tal êxodo em massa de órfãos foi os Estados Unidos. E é aqui que vemos evidências dos trens de órfãos.
O primeiro grupo desses órfãos chegou a Michigan em 1854, e a partir desse momento, o movimento enviou centenas de milhares de crianças para diferentes estados, até o fim em 1929. Oficialmente, havia mais de 97 instituições envolvidas em órfãos e trens de órfãos no século XIX. E novamente, isso não se limitava apenas aos Estados Unidos. Anne Macpherson ficará na história como uma mulher que enganou mais de 100.000 crianças órfãs e as enviou do Reino Unido para o Canadá, Nova Zelândia, África do Sul e até mesmo para os confins da terra na Austrália, para que pudessem ser vendidas como mão de obra infantil. Por que vemos tantas fotografias de órfãos em asilos de trabalho? Por que eles estão trabalhando com máquinas criadas para uso de adultos? Será que não havia adultos suficientes durante esse período para realizar esse trabalho? E então há um estranho caso dos parques de diversões americanos em ascensão no início do século XX. Além de tumultos e exposições, muitos desses parques apresentavam uma atração em comum, os infantoriums. Os visitantes desses parques podiam passear com sorvetes e passar por essas estações. Era como visitar uma unidade de terapia intensiva neonatal totalmente funcional, completa com incubadoras cheias de bebês prematuros dormindo. A história foi gentil com Martin Koene. Elogiado como um herói, Koene era o engenheiro alemão por trás das incubadoras. Seu primeiro contato com bebês prematuros, nos dizem, foi na Exposição Mundial de 1896. Ele soube imediatamente que a exposição salvaria vidas de bebês. A tecnologia para manter bebês prematuros vivos era cara, e ele sabia que o público pagaria para ver os bebês nas incubadoras. Ele cobraria uma taxa de entrada nos parques de diversões para gerar fundos e ajudar esses bebês a sobreviver. As enfermeiras cuidavam dos bebês enquanto um público extasiado observava. Assim como qualquer outra atração de parque de diversões, as exposições de bebês prematuros incluíam pregadores de feira que tentavam atrair o público para ver os bebês. Eu não sei quanto a você, mas sinto algo muito estranho sobre essas incubadoras. Os anúncios apresentavam bebês vivos. Muitas das feiras em que Koene exibia seus bebês também incluíam exposições de eugenia. A eugenia é um campo de pseudociência corrompida que defende a reprodução seletiva para melhorar a qualidade genética da população humana. A eugenia foi inspirada pelo darwinismo e foi uma ideologia impulsionadora que alimentou os nazistas. Por que as pessoas estão pagando para ver bebês vivos como se nunca tivessem visto um bebê vivo antes? As pessoas da época não tinham seus próprios bebês? E onde estão os pais dessas crianças? Como eles tinham a tecnologia no século XIX para manter bebês prematuros vivos dessa forma? Ou há algo errado novamente com a narrativa oficial? Houve 80.000 bebês prematuros tratados nessas incubadoras de parques de diversões. 80.000, as centenas de milhares de órfãos do século XIX são apenas um pouco críveis. As mulheres eram realmente tão despreocupadas? Os Estados Unidos tinham realmente números populacionais que justificassem 80.000 bebês prematuros? Não estamos falando de órfãos aqui, mas de bebês nascidos prematuramente. A narrativa não é convincente nem realisticamente compreensível. De onde vieram esses bebês? Ainda mais preocupante é o histórico de Koene. Como muitos historiadores apontaram, ele não tinha diploma nem treinamento médico. Sua história é muito parecida com a de filantropia não convincente que encontramos em torno de algumas figuras contemporâneas hoje em dia. Eles também não possuem diplomas médicos. E então a Marie Dressler, uma estrela do cinema mudo canadense e da era da depressão. Ela adotou um desses bebês incubados. Celebridades e adoção. A narrativa oficial convenientemente deixa isso de fora de sua história e nos diz que ela talvez tenha tido uma filha que morreu quando criança. Mas as fotografias sugerem o contrário. Será que ela adotou seu bebê incubado em uma dessas feiras? As feiras eram uma fachada para adoção ilícita de bebês prematuros?
Mesmo que fossem prematuros, isso significa que eles não tinham pais. Quem era o dono e responsável por esses parques? E o que acontecia com os bebês quando cresciam e saíam das incubadoras? Se algo parece estranhamente errado em torno de toda a narrativa que envolve esses parques e órfãos, é porque não nos estão contando a verdade. Por que havia centenas de milhares de crianças sem pais no século XIX? De onde elas vieram? Elas foram realocadas por todo o mundo. Europa, América, Rússia, Austrália, Canadá. Por quê? Especialmente quando a maioria ainda tinha um dos pais vivo. Se a gravidez fora do casamento era um estigma social que resultava em tanto trauma, por que tantas pessoas se colocariam nessa posição em primeiro lugar? Será que o governo realmente se importava com a moralidade social o suficiente para aprovar leis? E todo o esforço para construir e manter orfanatos e redes de realocação de órfãos? Isso não sobrecarregaria as finanças e os sistemas administrativos do governo? Certamente o faria. Mas você vê, havia um propósito maior por trás da agenda governamental em todo o mundo. Repopulação. A narrativa social de castidade era nada mais do que propaganda e justificativa para roubar crianças. A razão pela qual vemos cidades vazias no início do século XIX é porque elas estavam de fato vazias, sem população. E a razão pela qual elas estão movimentadas 30 anos depois é porque órfãos foram enviados para as cidades para repovoá-las. Você vê, no início do século XIX houve uma espécie de reinício mundial por meio da despopulação e, em seguida, da repopulação. As pessoas que vemos nessas fotografias não construíram essa arquitetura. Eles a herdaram, juntamente com muita lama. Não apenas herdaram sem ter ideia do que realmente era aquilo e a quem pertencia, mas também foram involuntariamente cúmplices na reutilização praticamente de todas essas estruturas. Eu sei, nada disso faz muito sentido no momento. Você provavelmente está se perguntando por que diabos essas cidades estavam vazias e cheias de lama. O que aconteceu que fez com que os governos precisassem repovoar a terra? E eu sei o que você está pensando. Isso tudo é muito intrigante, mas o que isso tem a ver com a Terra plana? Você quer saber mais sobre o firmamento, o Sol e a Lua e nosso plano estacionário? Não se preocupe, tudo ficará mais claro à medida que continuarmos nossa jornada. A evidência predominante de infraestrutura enterrada, juntamente com cidades desertas e uma indústria em crescimento de órfãos, é apenas o começo. Essas são pistas necessárias que indicam algum tipo de catástrofe, mas a verdadeira história ainda não começou de fato. O palco teve que ser preparado primeiro e agora está pronto. E mesmo que você ainda não consiga ver, eu sei que você, espectador, sente isso. As cidades desertas, a arquitetura enterrada e os órfãos todos sinalizam uma iminente escuridão. Há uma grande nuvem negra à nossa frente, não vou mentir, estamos indo direto para o centro dela. Mas, como eu disse antes, não temos muito tempo. Vamos lá, é hora de eu cumprir minha promessa e levá-lo de volta ao futuro. Agradecemos por assistir ao canal Arquivo Curiosidades. Esperamos que você tenha se divertido e aprendido algo novo neste vídeo. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Queremos construir uma comunidade curiosa e engajada, então não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos repletos de curiosidades históricas e científicas. Adoramos ler seus comentários, então deixe suas perguntas, teorias e sugestões abaixo. Continuem explorando e desvendando os segredos do passado conosco. Até o próximo episódio de Arquivo Curiosidades. Tchau!